Aí estamos de volta com mais uma edição do programa Nota Clássica. Hoje, dia 25 de setembro Sim. de 2019. Gabriela Batista. Professor Douglas Filenga. Muito bem. Hoje nós vamos já começar dizendo que estamos ouvindo essa música de Georges Bizet, que foi da ópera Carmen. Essa é aquela música que faz... Uma bela música. Vamos ouvir um trechinho dela. Olha aí. Além da música, foi utilizada bastante em comerciais, em produtos de um modo geral, pelo mercado de um banco especificamente. Muito bem. Sim. Hoje nós vamos falar do final do século XIX. O século XIX começou em 1800 e terminou em 1900. Isso aí, 1801 até 1900. Isso. 1901 começou o século XX. Isso. E foi até 2000. 2001, sempre com 01 mais. E nesse período algumas coisas bem interessantes aconteceram e nós juntamos tudo numa só. Lembrando que os programas anteriores, o último a gente fez sobre o Japão, Terra do Sol Nascente, tocamos... Pompa e Circunstância. Antes dessa foi um outro programa, Pompa e Circunstância. Foram dois últimos programas. Isso. O mais próximo foi de Chopin. Isso. Como que era o nome? Polonaise. La Polonaise. Isso. E Fred Mercury, La Japonese. Isso. Foi bem engraçado ver isso. E antes desse, Edgar Elgar, que foi Pompa e Circunstância, aquela música triunfal da chegada de alguém. E o programa de hoje vai falar sobre uma música muito batida, muito comum, mas a menção é toda dedicada, o programa de hoje é dedicado aos imigrantes. E aí o motivo deste cenário aí atrás. Bom, vamos falar. No século XIX, no final do século XIX, 1800 e cacetada, algumas coisas importantes aconteceram. E uma música que nós vamos já ouvir, para não ficar demorando tanto, de uma mulher ou de um homem? É de uma mulher que publicou essa música com pseudônimo de um homem. A gente ouve a música sendo de autoria, o compositor um homem. Qual é o homem? É Arthur Delully. Arthur Delully. E a gente fala, olha, um homem que compôs uma música, não tem nada de novidade. Sim. Mas não foi um homem que compôs, era um pseudônimo. A mulher usou um nome falso. A gente não sabe por quê. A gente fica imaginando várias coisas, mas a gente não tem um registro exato sobre isso. E qual é o nome verdadeiro da mulher? É Euphemia Allen. Euphemia Allen. Euphemia Allen, em 1800 e... ela nasceu em 1861. Ela fez essa música já em meados de 1900. É isso aí. Então, chegando ali próximo do século XX, final do século XIX. E ela fez uma música muito engraçada e popularizou ainda mais um instrumento que é o piano. O piano faz parte da orquestra. Não todas, mas algumas faz parte. E nós vamos ouvir essa música muito engraçada do século XIX, feita por um homem, na verdade, só que não, por uma mulher. E agora vamos ouvir o Bife. Também o nome do Bife também é? Qual é o nome que leva? Bife? Tem um outro nome. Tem o nome em inglês que eu encontrei. Isso, o nome em inglês. Chopstick seria aqueles pauzinhos chineses. Também um pauzinho, aquele pauzinho japonês. Hashi. Seriam aqueles pauzinhos lá. Chopstick ou o bife. Vamos ouvir agora. Muito bem. Muito bem. Dá para perceber claramente que é um piano. E essa música fica muito ritmada, quer ver? Aí vai. É uma musiquinha bem alegre, bem popular. E é claro que todo mundo está se lembrando, pelo menos os mais antigos, de um produto. Você se lembra dessa música no produto? Não. É a música do Danoninho.
me dá danoninho, me dá. E era isso daí que usava isso daí, bastante popular. Chopstick, feita por Arthur DeLume, que na verdade era uma mulher chamada Eufêmia Allen. Eufêmia. Muito bem. Essa música também tocou no cinema num filme de... qual que é o nome daquele ator? Me fugiu o nome dele, que ele fez o Náufrago. Tom Hanks. Conhece Tom Hanks? Sim. Que fez o Náufrago. E ele fez um filme bastante famoso, era Quero Ser Grande. Eu já ouvi falar. E aí eles estavam num shopping, os americanos falam num mall, e lá tinha um teclado assim, e uma pessoa falou pra ele, vamos tocar junto aqui no teclado, se tocava com os pés, dançando, tipo aqueles brinquedos de aniversário de criança em buffet, que as pessoas ficam dançando. E tocaram duas músicas lá, uma era Heart and Soul, e depois tocaram Chopstick, o bife. Tá aí. Uma música bastante legal. Gostou? Muito legal. E o propósito dessa música era mostrar o quanto o piano é versátil, simples de tocar, posição e assim vai. Maravilha. Tocada com 4 mãos. Algumas peças de piano começaram, acho que com Mozart, piano a 4 mãos. Isso não era muito comum. Mozart tocava sob uma pressão muito grande do pai dele. O pai dele exigia muito o trabalho dele. Muito bem. Pode deixar de novo essa música tocar, baixinho? E ele tocava com sua irmã lá na casa dele. Ele tocava lá, ele e a irmã dele, num piano a 4 mãos. E daí vários compositores fizeram obras para 4 mãos, piano para 4 mãos. É possível e fica bem legal, e essa é uma coisa. Temos mais curiosidades sobre isso? Sobre a compositora, eu encontrei que ela, assim como a maior parte dos outros compositores daquela época, ela também veio de uma família que já era envolvida com música. O pai dela era um instrutor de dança e o irmão dela, ele publicava músicas para os compositores e tal. E ao longo da vida dela, além de ela ter sido uma compositora, ela também foi professora de piano e também publicou várias músicas para vários compositores também. O que nos leva a ficar curiosos por que ela teria colocado a autoria de um homem. Porque ela tinha uma importância, uma projeção social, uma professora, publicava outros trabalhos, porque esse ela não quis. Nós não encontramos um registro sobre isso. Quem sabe você possa pesquisar e colocar nos comentários aí pra gente. E o que acontecia muito nessa época, mesmo com Mozart, o pessoal viajava muito. E essas viagens eram pessoas que migravam de um país para outro, de uma região para outra, que são os imigrantes. O que nos leva a esse cenário aí atrás, muito bonito. Que cenário é esse, Gabriel? É o Museu da Imigração de São Paulo. É isso aí, Museu da Imigração de São Paulo, ou Museu do Imigrante. Isso. Muito bem. Imigrante, emigrante e migrante são 3 palavras que têm significado, têm sentidos diferentes. O emigrante é aquele que sai de um país e vai para outro. Qual é a taxa de emigração? Queremos saber quantas pessoas saem do nosso país e vai para outro, ok? Os imigrantes são aqueles que saíram de um outro país e vieram para o nosso. Quantos são os nossos imigrantes? E o migrante é aquele que se move dentro de um mesmo país, de uma região para outra. Sim. Então quem está lá em Bauru, Bariri, Araçatuba e vem para São Paulo, vem aqui para ABC procurar emprego naquela época, eram os migrantes, a migração do norte e nordeste para São Paulo, ou daqui para lá. Não dá para dizer que de Santos, Guarujá, São Vicente, as pessoas que vieram para ABC eram migrantes, porque a região é muito próxima. Não é necessariamente um processo de migração. E o processo de emigração, migração e imigração sempre ocorreu na história da humanidade. E esse museu aí, que pertence ao governo do estado de São Paulo, cedido para uma organização social administrar, conta a história dos imigrantes, aqueles que chegaram no final do século XIX aqui para o Brasil. Eu encontrei muita coisa histórica sobre esse museu, que no caso
entre os séculos 19 e 20, vários representantes de mais de 70 nacionalidades chegaram no Brasil para poder refazer suas vidas, trabalhando nas lavouras de café e na indústria daqui de São Paulo. E nisso eles trouxeram várias contribuições, né? Tanto para a cultura em geral, tanto com comidas, roupas, essas coisas. E esse museu, ele era uma hospedaria de imigrantes em 1887, que foi fundado. E ela era o principal abrigo dos estrangeiros. 1800 e quanto? 87. Isso aí, final do século XIX. O importante é a gente entender, final do século XIX. Isso. Ela era o principal abrigo dos estrangeiros, que no caso representavam cerca de 2,5 milhões de pessoas. Isso aí. Ela também tinha serviço médico, com farmácia, tinha serviços de cozinha, lavanderia e tinha até um centro policial lá para poder proteger as pessoas que lá ficavam. Ficou até... acho que 1978. Até os anos 70. Porque na década de 30, ela começou a acolher também uns trabalhadores que eram migrantes de outros estados brasileiros. Então, ela acabou perdendo a função original dela. Então, a última vez que ela recebeu imigrantes mesmo foi um grupo de coreanos, um pouco antes dela encerrar as atividades de vez. Porque a ideia de receber imigrantes era um incentivo do nosso governo. Para reparar bem, o período de imigração no Brasil foi muito forte no final do século XIX, 1870 para frente. E por que esse período foi muito forte, foi muito incentivado pelo governo? Porque já se previa que um pouco mais para frente, ocorreu em 1888, o fim do trabalho escravo. Foi um dos últimos países, se não o último, a acabar com o trabalho escravo. E aí já se sabia que acabando o trabalho escravo ia ter que trazer gente para trabalhar. E também se queria branquear a raça brasileira. Tinha um embranquecimento, né? Por conta da miscigenação que tinha aqui no país. Desde 1500 até quase 1900 trazendo escravo, mais escravo. É claro que havia mais negro do que branco no Brasil. E queriam trazer mais brancos para cá. Portanto, fizeram um processo e uma estrutura para receber os imigrantes. Isso. E, inclusive, nessa época do embranquecimento, eles abriram as portas principalmente para europeus, né? E eles vinham para o Brasil, desciam aí no Porto de Santos, depois subiam a serra de trem, ali em Paranapiacaba, e depois já chegavam no ABC, onde havia muitas fábricas, não nessa época, um pouco depois, e iam ali para Moca, onde fica esse Museu da Imigração. Eu já fui visitar, é bem legal. Já? E vamos convidar as pessoas que estão nos assistindo para entrar e conhecer o Museu da Imigração por dentro. Custa mais ou menos R$10 para entrar, a entrada. Vamos transformar aqui quando eu fizer. Muito bem. Estamos por dentro. É um dos ambientes lá internos do Museu da Imigração. Muito bem, já mudando de assunto, falando de uma outra música rapidamente. Sim. Houve uma pessoa que saiu do seu país e foi para outro. É um russo, e ele foi lá passar um tempo na Itália. Quem é esse russo que vamos falar agora? Foi Tchaikovsky. É isso aí. Tchaikovsky não estava muito legal, tinha alguma relação com a sua homossexualidade e não se deu bem no casamento. Dizem muito, em todas as pesquisas que eu fiz, eu encontrei, toda vez que mencionavam o casamento dele com a Antonina Miliukova, falavam que foi um casamento muito desastroso. É isso mesmo. E desde pequeno ele era chamado como uma criança de vidro, dada a sua fragilidade, a sua maneira muito delicada de ser frágil. E produziu músicas belíssimas, produziu trabalhos incríveis. E numa determinada viagem, com o irmão dele para Roma, lá na Itália. Sim. Ele ficou lá no quarto de hotel e escutou umas marchas militares, escutou algumas músicas. E ele, como imigrante que chegou lá na Itália, ele compôs uma música do jeito que ele enxergou a Itália. Eles ficaram lá durante o carnaval, não foi? Durante o carnaval. Ficaram lá aproveitando o carnaval em Roma. Olha que beleza. E aí ele começa uma música lindíssima que se chama Capriccio Italian. E Capriccio Italian ou Capriccio Italiano. Lindíssima. Já assisti tocada aqui em São Paulo, na Sala São Paulo.
Ah, ela é maravilhosa. Pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, regido por Isaac Karabichevsky. O Isaac é um Karabichevsky. E foi muito, muito, muito magnífico, um negócio fantástico. E se a gente ouvir essa música agora, a gente percebe que no começo dela tem até um clarinete, uma corneta lá, lembrando o toque militar de uma música. E agora vamos ouvir então o Capricho Italiano de Tchaikovsky. Aí, parece uma marcha do corneta que vai dar alvorada, né? Aquele toque da corneta. Os tambores, porque a música era utilizada como instrumento para ritmar a marcha dos soldados. E aí vai. Tchaikovsky. O carnaval, nos outros países, eu acho que ele tinha mais a ver com aquelas paradas, né? Que o pessoal ia com trombetas e tal, e ficava lá passando, e tinha gente dançando, e tinha muitos carros alegóricos. E parece que no Brasil o pessoal adaptou isso pra cá, né? Sim. Eu não sou um carnavalesco, mas o Brasil... Ele é híbrido, então uma miscigenação. Como você falou, mais de 70 nacionalidades passaram ali pelo Museu da Imigração. Sim. E aí fizeram a nossa cultura brasileira. Por isso que às vezes a gente é loirinho quando criança e depois quando fica adulto se torna mais moreno. Isso acontece, por isso algumas famílias têm irmãos mais morenos, mais loiros, e são todos... Assim, esse é o nosso povo brasileiro, essa raça bastante colorida. E essa música, o Capricho Italiano, tem uma parte um pouco mais ritmada, e são músicas que ficam na nossa cabeça. É verdade. Pelo ritmo. Eu vou pedir que avance um pouquinho essa música, vá lá para metade dela, por gentileza, para a gente ver o que vai acontecer com essa música que começa com essas notas militares. Já avance de uma vez lá para metade dela. Olha aí. Que apoteose. Né? Apoteose. Época de transformação. Tel é Deus. Transformação do homem em Deus. É o ápice, é o topo. Dá para avançar ainda mais um pouco, mais próximo do final, porque ela tem vários ritmos e a gente já vai terminando isso. Vem aí. Lindo, não? Sim. Muito bem. Enquanto ouvimos esse trecho, temos algumas pessoas que estão nos ouvindo. Se é que a internet vai permitir a gente conseguir identificar tudo isso. Se tiver ruim, lamentamos. Temos a Rosilda Souza, Márcio Pascoal, Eliane Michel Filenga, Fabiane Santos, e algumas pessoas que fazem os comentários. E por aí vai. Tá bem. Tá bom, ficamos por aqui. Assim são os programas anteriores. E vamos ter entretenimento, música, cultura, informação. Compartilhe o link, se inscreva no canal, programa Nota Clássica. E o outro é no canal da rádio, que é Rádio TV Federal no Ar. Rádio TV Federal no Ar. Isso. Muito bem. Se puder voltar a música nesse trecho que começou... E a gente fica por aqui com mais um programa Nota Clássica. Tchau. Tchau.